E tem crescido cada vez mais isso, né? Do uso de inteligência artificial em todo o planeta. A gente fica até meio perdido, Pedro, do que é inteligência artificial. Se tudo tem inteligência artificial, porque a nossa falta de conhecimento, muitas vezes, nem nos deixa compreender onde é que tem tanta IA. E com isso também tem crescido o número de pessoas que usam a tecnologia como se estivessem falando com um amigo ou uma amiga. Ai, comecei a sofrer. Você está saindo angustiada normalmente aqui, sim, por né, isso que é Elisa? maravilhoso. O Pedro Pacífico traz sempre trago. reflexão. Bem-vindo, Pedro. Mas a ideia é essa. Obrigado, Elisa. Você perguntou até onde vai a inteligência artificial nas nossas vidas. E é interessante porque hoje a gente fala da questão das emoções, que até então era um campo que a inteligência artificial não estava conseguindo atingir. Mas as grandes companhias começaram a fazer de tudo, porque assim, ó, já estavam no nosso dia a dia, no trabalho, né, para arrumar coisa de casa, mas as emoções eram um campo que ainda estava protegido. O problema é que muitos investimentos começaram a entender que o quê? A solidão é um grande problema atual. A gente está vivendo quase uma pandemia de solidão no mundo. Que coisa, né? Inclusive, em 2023, a OMS, né, declarou a solidão como um ponto muito importante, criou uma comissão para estudar a solidão, para tratar do tema, porque solidão não é só emoção, ela também está ligada a problemas de saúde, aumento de riscos cardiovasculares, aumento de risco de AVC, ou seja, é um problema real, inclusive, de saúde pública. E tendo a solidão esse papel muito relevante, o que as grandes companhias Big Techs começaram a entender? Solidão é igual a um mercado. Vamos investir nisso. Começaram a desenvolver mais chatbots, que são esses robôs com que a gente fala, com um cara ainda mais de humano. Então, não só um chat GPT que você tira dúvidas e que muita gente usa para desabafar. Não sei se provavelmente você conhece alguém que desabafa Sim, eu fico um pouco assustada. Com essas ferramentas. Mas eu não falo. Não fala, eu só fico ouvindo. Mas já ouviu, não já ouviu? Sim, que interessante, que tecnologia, que coisa formidável, né? E por dentro estou aqui naquela angústia, pensando, gente, para onde é que nós estamos caminhando? E aí começam a criar, então, esses chats com uma carinha mais humana, né? Chats de namoro, de até terapia, e isso é um problema muito grande. Várias pesquisas, até trago aqui uma pesquisa de 2024, nem é tão recente no Brasil, porque a gente não encontrou nada mais recente, mas que já mostrava que em 2024, 1 a cada 10 brasileiros buscavam na inteligência artificial um amigo ou um conselheiro. Caramba. Esse número com certeza aumentou, e as justificativas que as pessoas usavam era algo mais dificuldade, né, de se relacionar com outras pessoas, não tem muitos amigos, ou aqueles amigos não estão disponíveis, e claro, em primeiro lugar, a solidão. E a gente vê que esse dado não está só restrito ao Brasil, no mundo todo. Uma pesquisa bem recente, feita com pessoas, mais de 2.000 pessoas de diversas partes do mundo, mostrou que 30% recorria à inteligência artificial para buscar essa falta da solidão, né? Para amenizar um acolhimento. Mas qual que é o problema, Elisa? O que aparentemente, em um primeiro momento, pode ser assim usado para aliviar esses sintomas de solidão, com o tempo acaba mostrando que a situação é mais perigosa. Por quê? A pessoa começa a perceber que, na verdade, aquilo não é um ser humano. Por quê? Porque se no início a gente gosta da inteligência artificial, porque ela não vai contrariar o que a gente diz, ela vai acolher em todo momento, ela não vai mostrar aqueles obstáculos de uma amizade ou de um relacionamento comum. É importante a gente encontrar esses obstáculos, não é para ser uma relação sempre maravilhosa. E depois de um tempo, essa falta de embate que faz a gente crescer de um lado, o conflito, ele acaba intensificando essa solidão. Então esse é um problema. E aí esses vários estudos mostram que a pessoa, ela inicia falando com essa inteligência artificial, isso pode dar uma aparência de melhora, mas com o tempo ela vai voltar cada vez mais e cria uma relação de dependência, o que é muito sério com essas ferramentas. Você falando sobre a ausência do conflito, me lembrou também quem diz, tem muita gente que tem um grande problema de relacionamento com o mundo e fala assim, por isso que eu gosto só de ficar com o meu cachorro, com o meu gato. É isso. Porque o animal não contraria. Não contraria. E muitas vezes as pessoas não observam isso, né? Não. Que na verdade é um grande conflito de relação com o mundo, não conseguir ouvir o divergente, o diferente, não posso ser contrariado, meu ego não permite, eu vou me isolando mesmo. Exatamente. E o que essas pesquisas analisaram, inclusive analisando posts dos próprios usuários em redes sociais, de pessoas que usavam essas ferramentas, inclusive uma mais específica de companheiro,
mostrou que essas pessoas, quando comparado a outros usuários que não usavam essas ferramentas, começaram ao longo do tempo a demonstrar mais angústia, mais questões sociais, mais tristeza. Ou seja, piora. Piora, exatamente. E a gente trouxe aqui umas ideias de filmes que, que bom, que ilustram um pouco essa relação. O primeiro deles, que o pessoal está vendo aí em casa, que é o Her, que é um filme maravilhoso e mostra esse homem que acaba se envolvendo e se apaixonando por uma ferramenta de inteligência artificial. E é um filme mais antigo que se mostra muito atual, né? Ele cria uma relação e que, ao mesmo tempo que conforta ele, vai dando essa angústia, esse desespero, porque aquela pessoa não existe, né? Tocante, hein? Profundo. O segundo filme aqui, ele traz um aspecto até pré-inteligência artificial, de uma pessoa que acaba se apaixonando por um boneco. Então, se a gente consegue desenvolver esse mesmo pensamento para um momento pré-inteligência artificial, que é com Ryan Gosling, um filme maravilhoso, não sei se você já viu, aqui, que ele se apaixona por uma boneca. Sim. E é muito interessante, eu quis trazer esse filme, porque mostra o lado da comunidade que acolhe esse homem que está tão solitário. Eles encontram nessa relação com a boneca algo bonito, porque eles viam aquele homem muito triste. Então também traz um contraponto para essa relação. E por fim, tem um outro filme que é mais recente, que aí mostra um lado mais sombrio dessas relações de inteligência artificial, que é a companheira, que é uma robô que parece com um humano, e ela acaba se envolvendo em um lado mais trágico, de assassinatos, de revolta, ganância. Então, talvez mostrando o que a gente vai encontrar no futuro, quando esses robôs começarem a tomar uma forma maior e fazer parte das nossas casas. Mas a conclusão é, sim, as pessoas estão usando cada vez mais a inteligência artificial como companhia e os riscos para isso são muito grandes. Estamos solitários, hein? Precisamos falar sobre isso. Que bom que tem o nosso quadro toda semana aqui com o Pedro Pacífico, nosso bookster, que segue lendo vorazmente muitos títulos e trazendo muito conhecimento aqui pra gente. Obrigada, Pedro. Obrigado você, Elisa.